Aqui estamos nós para a aula Express especial. Essa semana a gente sugeriu então fazer e trazer essa reflexão sobre educação para relações étnico-raciais, que eu confesso para vocês, para mim é um tema bem desafiador, é um tema que, pessoalmente já me afeta bastante e profissionalmente também, didaticamente, digamos, Porque eu estava pensando a respeito e eu percebi o quanto o meu conhecimento sobre esse tema é, na verdade, empírico, É com base naquilo que eu vivencio enquanto uma mulher negra, numa sociedade racista e tudo mais. Então, tem toda essa perspectiva também. Vou colocar aqui a temática para quem estiver chegando. Eu digo que está entrando de gaiato no navio, às vezes cai perdido aqui na live, na aula, e não sabe do que se trata. Então, coloco aqui para vocês como abordar a educação étnico-racial na educação infantil. Então, nosso foco vai ser falar um pouquinho dessa temática pensando na primeira fase da educação básica. E por que escolhi, a gente não falar de forma tão abrangente, mas de forma mais pontual? Porque talvez seja uma das etapas mais desafiadoras para a gente tratar desse tema, Porque afinal de contas, como que a gente aborda essa temática com as crianças e insere isso na nossa prática, sendo que a gente às vezes nem percebe essa situação, de exclusão entre elas, enfim, talvez não, Aí a gente já coloca aqui entre muitas aspas, porque a gente sabe que se manifesta desde a mais tenra idade essa distinção racial. E aí a gente escolheu esse tema para que a gente possa pensar então na nossa prática pedagógica, e eu acho que o objetivo principal é a construção de uma sociedade mais igualitária, justa, a partir do que a gente faz ali já na educação infantil, já na primeiríssima infância. Então, a educação para as relações étnico-raciais, a gente sabe que vai ter que ser tratado lá desde o comecinho, e a gente vai partir aqui de referenciais, documentos legais mesmo, legais que eu digo são baseados em legislação. E um que eu tomei como base é um documento que chama Orientação das Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, que é um documento comum em território nacional. Então, para qualquer lugar que vocês estiver aí, por isso que eu pedi para vocês colocarem de onde é que vocês são, vai ser comum a qualquer região essa orientação. E além disso, que ele foi desenvolvido pelo governo federal, então é comum a todas as regiões, e a partir dele a gente vê sendo criados vários outros documentos relacionados a esse tema que são mais regionalizados, que são mais pontuais, como é o caso, por exemplo, do currículo da cidade de São Paulo para educação antirracista. Quem conhece esse documento, coloca para mim aqui. Se você é da rede de São Paulo, provavelmente você conhece. No ano passado, quando a gente teve uma jornada pedagógica, eu tive o prazer de ministrar uma palestra sobre essa temática, logo que saiu o documento, que ele saiu em novembro do ano passado, de 2023. Então, 2022, novembro de 2022. E aí a gente já teve a oportunidade de estudar assim que ele saiu, foi muito proveitoso. Quem conhece esse documento? Muito completo. PhD Antiga do Rio de Janeiro, bem-vinda. Me diz aí se na sua região tem algum documento específico para essa abordagem da educação étnico-racial, seja na educação infantil ou de uma forma mais abrangente. No caso aqui no currículo da cidade é para educação infantil. E aqui nessa breve reflexão, então, que a gente vai ter, a gente vai iniciar uma discussão importante sobre a inserção dessa educação antirracista efetiva, e também é uma iniciativa aqui para promover uma educação mais inclusiva, respeitosa, consciente das diversidades culturais que a gente tem, das diversidades étnicas presentes no nosso país. E aí, é claro, para a gente compreender a importância disso,
eu gosto sempre de frisar, né? Todo esse movimento em torno da ERER, que é a sigla para educação, para relações étnico-raciais, é ERER, vocês devem ter visto aí no perfil, a ERER, Educação para Relações Étnico-Raciais. Para a gente entender a importância desse movimento e por que está sendo tão difundido, tão falado, é sempre fundamental a gente lembrar que o nosso país, o Brasil, ele possui um passado que é marcado pela escravidão, pela colonização, pela discriminação racial. E essa característica da nossa história deixou um legado de desigualdade que, de uma maneira ou outra, de várias formas, na verdade, ainda reflete na nossa sociedade. E às vezes, né, podem dizer que é mimimi, tem gente que ainda fala esse tipo de coisa, que, né, não existe racismo, não existe distinção, diferenciação, que isso é a história que a gente conta. Eu acho que quem vivencia na pele não tem como ignorar, de fato, essa distinção que existe, que é intrínseca e que a gente fala que é estrutural, que é o tal do racismo estrutural, que é aquele que está, de alguma forma, entremeado nas ações e no funcionamento da sociedade, e às vezes a gente nem se dá conta, a gente nem percebe. E é por isso que ele respinga já nas infâncias. Já desde a primeiríssima infância, da primeira infância ali, a gente consegue perceber essas nuances. Então, por isso que é relevante a gente tratar sobre isso. Às vezes a gente quer ignorar, às vezes a gente quer tratar de forma pontual, só em datas específicas, mas a gente sabe que o movimento precisa ser um pouco maior, e é desse movimento um pouco maior que a gente vai falar. Aqui, a Givanilda falou, ela é da parceira, da SEI Parceira, né? E conhece então o documento. Aqui algumas pessoas conhecem então esse documento. Quem não conhece vai conhecer do que ele fala, na verdade, né? Do que ele fala hoje. Quando a gente falar então da ERER, na verdade, a gente vai ver que o que a gente precisa é pensar ferramentas para combater então esse legado, essa história de distinção que a gente herdou, e construir um futuro que de fato seja mais igualitário. Se a gente não realizar ações relacionadas a isso, a gente vai continuar tendo o mesmo resultado, né? Porque afinal de contas, não adianta a gente continuar fazendo a mesma coisa e esperar que o resultado lá no futuro seja diferente. Não, o resultado vai ser igual. E aí, o que a gente tem visto, então, é um movimento de políticas públicas, de elaboração de documentos de legislação legais, né, relacionados à temática, como é o caso da orientação das ações para a educação étnico-racial do governo federal, currículo da cidade e cursos específicos. E todas essas ações, elas buscam estabelecer diretrizes para que as instituições de ensino desenvolvam práticas pedagógicas que valorizem a diversidade, que combatam o preconceito, que promovam a igualdade racial. E aí, nessas ações, a gente destaca a importância de incluir conteúdos que tragam, por exemplo, a história de culturas étnico-raciais, né? História, cultura, contribuição das populações negras, indígenas, ao longo de todo o percurso, de toda a trajetória do Brasil, de toda a história, que constituiu quem a gente é. E isso pode parecer até meio clichê se a gente pensar na essência do que eu tô falando, porque parece algo muito óbvio, né? Mas eu digo que obviedades, elas precisam ser ditas, elas precisam ser mencionadas. A gente percebe uma grande necessidade também na formação de educadores em torno dessa temática, dessa formação continuada em torno dessa temática, para que a gente possa ter segurança, respaldo, embasamento para abordar essa temática de uma maneira adequada, sensível, e até por isso que a gente está aqui, né, reunidos essa noite, essa quinta-feira, porque a gente precisa ter ferramentas, se instrumentalizar, a gente precisa
ter respaldo para que a gente possa de fato oportunizar uma educação que tenha essa abordagem étnico-racial já desde o comecinho. Então, por isso que a gente precisa aprofundar. E eu gosto de frisar, eu estava falando no comecinho, quem não estava aqui nos primeiros minutos, eu estava falando que muito do que a gente sabe é empírico. É aquilo que a gente vivenciou. Olha que legal a Cris colocou. Estou aqui pelo tema, pois acho importante em casa sabermos como abordar com os nossos filhos a questão étnico-racial. Pois é, a gente não tem ferramentas para abordar dentro de casa e muitas vezes não temos na escola também. Então, essa parceria, né, família e escola é essencial para que a gente tenha essas ferramentas, e a gente vai ver aqui 4 elementos que eu trago para a gente pensar nessa abordagem na educação infantil para as crianças, né, para os bebês, para as crianças pequenas e as crianças bem pequenas, então desde a mais tenra idade. E aí eu falo de forma empírica porque muito do que a gente sabe é de forma empírica, pelo que a gente vivenciou, seja com os nossos pares, com as nossas experiências com o outro, seja com nós mesmos. Então eu vivenciei diversas experiências relacionadas a essa distinção racial. E aí tudo se confunde um pouco, né? O fato de ser mulher, o fato de ser negra, o fato de estar na periferia, todos esses elementos somados acabam ali nos diferenciando e nos colocando em lugares, né, que nos fazem não pertencer a outros lugares. Então eu vou dar um exemplo. Eu passei na USP, na Universidade de São Paulo. E é uma faculdade hiper mega concorrida, é a maior universidade da América Latina. Estudei a vida inteira em escola pública, fiz lá os meus estudos para que eu pudesse passar nesse vestibular. E logo que eu passei, eles fizeram ali uma reunião de acolhimento, né? Aquela reunião que eles recebem os calouros. E nessa reunião que eles recebem os calouros, eles apresentaram todos os grupos que se reuniam ali esporadicamente para tratar de temas relevantes na sociedade. Então, tinha o Grêmio, tinha o grupo LGBT, né? Na época não tinha muitas siglas, né? Era só mais simplificado, mas tinha esse grupo, tinha grupo indígena, inclusive, olha só, e não tinha um grupo de negros para tratar, né, especificamente desse grupo étnico-racial. E tinha de imigrantes também, enfim. E aí falou, só não tem esse. E aí uma pessoa levantou a mão e perguntou, tinha na sala assim umas 500 pessoas no auditório. Uma pessoa levantou a mão e perguntou, mas por que não tem? Aí o aluno, que era um aluno que faz a recepção ali, ele olhou assim com o microfone, ele olhou para a pessoa com uma cara de estranhamento, eu lembro até hoje a cara dele, ele ficou meio revoltado. Ele falou, ué, é só você olhar ao redor, conta quantos negros que tem aqui nessa sala. Tinham 500 pessoas. E aí a gente se olhou assim, ó, nos reconhecemos ali entre 3 e ficamos boquiabertos, falamos, nossa, meu Deus. E eu lembro que tinha sido o primeiro ano também da cota, né, daquela situação, quando teve a mudança, essa inserção dessa iniciativa pública, e tinha tido ali um alvoroço em torno daquilo, ninguém entendia como é que ia funcionar. Eu fiquei muito receosa de me assumir ali negra e me colocar na cota, e aí eu não entrei pela cota porque fiquei com medo. Inclusive foi mais concorrido do que, enfim, teve várias questões. E aí a gente viu isso, que não tinha espaço, ou seja, é um lugar de não pertencimento. E a partir daí, é claro, começou-se vários outros movimentos, isso foi em 2005, então de lá para cá as coisas já andaram, a gente já mudou bastante, mas ainda assim não tá como a gente gostaria. E bom, na minha época, na Escola de Educação Infantil, não existia o currículo para educação antirracista como a gente tem na cidade de São Paulo hoje, por exemplo, e em consequência não existia um trabalho efetivo, cotidiano sobre esse tema na escola. E
essa proposta, às vezes, né, essa abordagem antirracial era trabalhada de forma muito isolada, até hoje, né? Então, de forma muito transversal, esse tema estava sempre relacionado a uma data específica. Na época também não tinha a data da consciência negra. Então, todos os temas relacionados a relações étnico-raciais, eles estavam de alguma forma tratados só em momentos específicos. E aí a gente não quer que isso aconteça, né? Hoje. A gente não quer que a abordagem da população indígena esteja relacionada ali, tratada somente no Dia do Índio. Vou colocar entre aspas, que a gente sabe que índio não é um termo apropriado, é indígena. E aí a gente só trata naquela data, existiram aqui umas pessoas diferentes, e essas pessoas diferentes estavam aqui quando descobriram ou quando acharam o Brasil. Ou então, a gente tem o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, para que a gente possa marcar essa data para pensar em questões étnico-raciais relacionadas à população negra, e só fala disso nessa época. Então não é isso que a gente quer. Na verdade, a gente quer uma compreensão mais holística, mais integral dessas questões raciais, para evitar que elas continuem, na verdade, marginalizadas, estigmatizadas, estereotipadas. Então, quando a gente tem esse calendário de planejamento para trabalhar as questões indígenas só em abril, lá no dia do índio, ou quando é no dia 20, dia da consciência negra, a gente está reduzindo a importância desse movimento. Então, abordar a educação antirracista e consciente, né, ter consciência das relações étnico-raciais é imprescindível, e é imprescindível que a gente se aprofunde. E isso não contribui só para a formação de cidadãos mais empáticos, conscientes, mas também para a desconstrução dos nossos estereótipos e preconceitos, que a gente tem e às vezes não admite. Olha só, esses dias eu perguntei nos stories, quantos de vocês já tiveram uma atitude racista? Eu não sei se é falta de consciência em relação do que é uma atitude racista ou se é um auto-engano. Porque eu admito com muita tranquilidade, mesmo sem lembrar de pronto, que com certeza eu já tive alguma ação racista. Eu já tive o ímpeto de fazer ali provocar alguma situação que manifeste esse racismo estrutural que tem em nós. Não o racismo criminoso, deliberado, aquele que é maldoso, não. Aquele que está intrínseco na sociedade, sabe? Então eu achei muito curioso que a maioria das pessoas, 95% da enquete lá, e quando tirei o print esqueci agora, mas 95% das pessoas responderam que não, que nunca tiveram nenhuma ação racista. Ou seja, você nunca pediu para o fulano de tal pegar um lápis de cor de pele? Eu, quando era criança, eu achava que aquele lápis bege, claro, rosado, era o lápis cor de pele, que era o nome dele. Eu nem me ligava que existiam tons de pele. Então, não tinha essa percepção enquanto criança. Já vi várias crianças produzindo esse discurso e, inclusive, o meu filho mais velho chegou falando desse discurso, apesar dele já ter tido contato com aqueles lápis com diversos tons de pele, eu já ter trabalhado essas questões, eu ter vários livros relacionados a questões étnico-raciais e trabalhar com ele essa temática desde sempre, afinal de contas, né, a nossa família. Mas ele não se via uma criança... Ele é moreno, assim, né? Mas uma criança negra, de origem negra. Ele não se via. E ele entendia que aquele lápis era a cor da pele de todo mundo. Mesmo eu tendo conversado, trabalhado com ele essas questões. E esse discurso ele ouviu na escola. Então ele ouviu alguém falar do lápis cor de pele. Então ações mínimas. Outra coisa muito triste também que aconteceu foi quando compararam os cabelos das minhas crianças. Eu tenho 3, quem não acompanha, mas né, a maioria deve saber. Tenho 3 crianças, o Matias, o Thomas e a Isis. Cada um deles tem um tipo de cabelo, um tal do tipo de cacho. Um é 3A, o outro é
3C e a ISO 4A. Cada um tem uma abertura de cacho. Uma vez comparando os cabelos ali, um parente falou o seguinte, que eu não posso citar nomes. Ai, que pena, a menina nasceu com cabelo ruim. Olha só, diante dos meus pequenos ainda, né? Aí eu falei assim, não, ninguém, tá todo mundo com cabelo ótimo, ninguém tá falando mal de ninguém, eles não estão fazendo mal pra ninguém, estão todos ótimos. Levei na brincadeira, né? Mas quantas vezes a gente já não ouviu isso? Eu já ouvi isso. Quando eu era criança, eu ouvia muito, inclusive não gostava do meu cabelo, inclusive fiz escova por 10 anos, não a progressiva, mas fazia a manual. E a última vez que eu fiz escova foi quando eu fui fazer aquelas fotos de gestante do meu segundo filho, do Thomas. Foi no dia 8 de dezembro de 2016. Depois eu nunca mais fiz porque eu pensei o seguinte, eu falei, eles precisam se ver representados em mim. Eles precisam ver que a mãe deles se aceita como ela é. E ela se gosta como ela é. Então essa foi a minha intenção ao abandonar ali aquela escova que eu me sentia super confortável e assumir os meus cabelos. Apesar de que eu gostava muito da escova porque ela trazia em mim os traços indígenas que eu também tenho na família, porque a minha bisavó era indígena e tudo mais. Então, olha só, a Marina falando, também fiquei 7 anos fazendo progressiva. E aí a gente faz aquela transição, né? Porque mesmo eu não tendo feito a química, tive que fazer a transição e foi bem difícil. E aí eu queria que eles estivessem representados em mim. Por quê? Porque eu não me vivia representada em nenhum lugar, né? É a história dos estereótipos. Então, a gente também tem que fazer essa desconstrução dos estereótipos, do preconceito que a gente tem. E a gente sabe que enfrenta desafio, mudança, resistência à mudança, por falta de recurso, por falta de ferramenta, por formação inadequada de professores, às vezes por não estudar a respeito disso. Então, superar esses desafios vai exigir um comprometimento maior do que a gente, que é esse comprometimento coletivo, da gente pensar junto, a gente trazer a consciência para as nossas ações e às vezes que passam ali despercebidas, essas ações que eu mencionei. E aí, para a gente implementar efetivamente essas orientações, essas ações, é fundamental a gente adotar estratégias mesmo a partir dessas capacitações contínuas, escolhendo materiais adequados, recursos que sejam de fato inclusivos, fazendo a promoção de diálogos ali com as crianças, diálogos interculturais também, fazendo parceria com especialistas no tema, aprofundando esse conhecimento em torno da educação antirracista, porque ela não se limita à sala de referência, ela se estende a todas as esferas da sociedade, como a Cris falou aqui, né, na família também. Então a gente precisa aprofundar sobre esse tema. Claro que obviamente em 40 minutos não dá pra gente fazer tudo isso, mas a gente vai ter aqui um passo a passo para que a gente possa pensar nisso na educação infantil. E aí o primeiro que eu quero trazer, a primeira reflexão, é a partir dessa perspectiva. Lembrando que essa perspectiva não fui eu que inventei, vou dar os créditos, tá lá na orientação para as ações das relações étnico-raciais, o documento do governo federal que fala como que a gente, na educação infantil, pode colocar em prática essas ações. E aí tem um trechinho lá do texto dizendo o seguinte: em muitas situações, as crianças negras não recebem os mesmos cuidados e atenção dispensados às crianças brancas. O que vocês acham sobre isso? Precisamos questionar as escolhas pautadas em padrões dominantes que reforçam os preconceitos e os estereótipos. Nessa perspectiva, a dimensão do cuidar e educar deve ser ampliada. Atitudes racistas e preconceituosas não podem ser admitidas em nós e nem no outro. Aqui a psicopedagoga, né, Renata, falou assim: eu nunca fiz, mas tinha vontade enquanto adolescente. Hoje me acho bem resolvida, tenho 4 filhas de idades diferentes e elas amam seus caixas. Nossa, 4 filhas! Meu Deus do céu, tá vendo, gente? Tem gente mais maluca que eu. Brincadeira. Ter 4 filhos, né? Eu com 3 já tô doidinha. Brincadeira, tá, Renata? Brincadeira, mas é sério, você tá bem?
Tem dia que a gente não fica muito, né? Olha só. E isso, às vezes a gente não percebe, mas existem estudos, existem experimentos que são feitos em relação a essa distinção que a gente faz a partir da cor da pele, a partir da aparência, que revela uma determinada etnia, e aí a gente diferencia aquela criança de forma automática, porque a gente não tá percebendo as nossas ações. Ó, a Renata falando, tive gêmeas, era o meu medo na terceira gestação, hein, ter gêmeos, imagina. Ficava com medo. Mas veio 3, tá bom. E aí, veja só, então, quando a gente tá nessas ações do cuidado, a gente tem que realmente perceber as nossas ações, sair do piloto automático que eu falo, porque quando a gente está no piloto automático, a gente tende a cair na Matrix, né? A gente faz o que manda o script da Matrix, a gente faz o que tá todo mundo acostumado a fazer, a gente não percebe essas nuances, a gente não percebe essa distinção, essa diferenciação. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava na creche e tava naquele momento de vamos dar aquela maquiada nas crianças, porque os pais vão chegar e aí a gente tem que pentear os cabelos, deixar bonitinho, né? Hoje em dia eu não faço nada disso, eu deixo do jeito que tá, sujo, pra mostrar que brincou, sabe? Vai do jeito que tá. E aí vamos dar aquela maquiada, aí beleza. Tinha uma criança, uma menininha de cabelos bem crespos, e aquele 4C, né, que fala, aquele caixinho que é bem frisadinho, que na verdade, né, é bem frisado assim, e aí ela tava com metade do cabelo preso, metade não tava preso e tal. E aí a professora penteou todo mundo sem exceção, menos essa criança. E foi uma coisa, assim, que passou batido, mais ou menos, né? Porque, de alguma forma, mesmo que a criança, conscientemente, ela não se manifeste ali, e ela diga, olha, você não me arrumou, ou, né, dependendo do temperamento que ela tem, ela vai guardar aquilo pra ela, às vezes vai esquecer aquilo no consciente, mas no subconsciente aquilo vai ficar e vai reverberar na fase adulta, ela acabou que ficou ali, foi ignorada. Então é muito triste. Aqui a Verônica falando, na unidade em que trabalho houve momentos de termos essa distinção, mas tratando de uma criança que era negligenciada na questão da higiene, ela não recebia tanto afeto. E estou me incluindo nisso. Realmente, às vezes a gente cai nessa, é o que eu falei, né? Na Matrix, nesse piloto automático, a gente começa a agir conforme a sociedade age, que está na estrutura da sociedade, e não percebe que a gente está fazendo uma distinção, que a gente não está se aproximando tanto, que a gente não, né, não está tão disponível assim quanto para outra criança, até para escuta, né, até para observação. Reparem nos seus relatórios de observação, na sua pauta de observação. Por que é importante fazer a pauta de observação, né? Porque às vezes aquela criança está sendo negligenciada, às vezes não tem tanto registro dela, às vezes não tem tanta observação do que ela faz, de como ela interage, especialmente se ela não for uma criança de temperamento expansivo, for uma criança de temperamento mais retraído. Aqui a Carolina colocou algo que as lutas antirracistas nos proporcionou, principalmente na última década. Foi a qualidade e quantidade de literaturas tratando dessa temática, muita coisa boa para estudar. Outra coisa boa, Carolina, que eu percebo é a questão da representatividade, porque, por exemplo, vocês já devem ter visto aquele livro, O Pequeno Príncipe Preto. Vocês já viram esse livro? Que é de um autor, e ele agora me fugiu o nome dele, mas ele conta a história de quando ele estava na escola, ele queria representar, queria participar do teatro, e ele estava muito disponível, e ele queria fazer o Pequeno Príncipe, que era a montagem que eles iam fazer. E aí a professora falou assim, você não pode fazer. Aí ele perguntou, ele falou, por que eu não posso fazer? Ela falou assim, porque você não parece com ele.
E aí ele ficou assim, ele falou, mas por que eu não pareço com ele? Ele ainda não entendeu, né? Ele ficou, mas o que tem que eu não pareço com ele? Por que tem que parecer? E era uma montagem infantil, então não tinha por que, né, ser igualzinho lá o Pequeno Príncipe é retratado. Poderia ser qualquer pessoa, mas na época não. E aí ele falou, aí quando ele cresceu e entendeu, e aí ele se tornou um ativista no tema, ele falou, então vou fazer a minha própria história, meu próprio príncipe. E aí ele fez o Pequeno Príncipe Preto e trouxe essa representatividade para as crianças. Então você falou da literatura e a gente vê a representatividade nos brinquedos, a gente vê a representatividade na minha época, quando eu brincava daquelas bonecas bebezonas, sabe? Aquelas bebezinhas, não tinha negra, não tinha boneca negra, não existia essa possibilidade. Eram todas branquinhas, carequinhas ou de cabelos loiros e olhos azuis. Então totalmente, né, estereotipado. E aí a gente percebe que hoje a gente tem essa diversidade, mas será que a gente traz essa diversidade para a escola? Quando a gente pensa nos nossos materiais, por isso que eu falei dos materiais, dos recursos e tudo mais. E aí falando do que a Verônica estava mencionando aqui, a gente precisa pensar nessa questão. Ela falou assim, olha, a criança era negligenciada na questão da higiene, ela não recebia tanto afeto, e eu me incluo nisso. E às vezes elas não... trocam afeto até entre elas. É um livro ótimo, isso mesmo, eu gosto bastante. Um comentário que foi deixado nesse post foi o seguinte, que a pessoa tinha acabado de ver uma postagem de uma criança que é super sociável na escola, tenta ali se aproximar dos coleguinhas, mas ele é discriminado, e ele é uma criança negra, né? Uma criança preta, eu ainda falo negra, mas falo preta às vezes, porque não me incomodo com nenhum dos dois termos, mas eu sei que tem gente que prefere o preta, né? E aí, essa criança, ela começou a fazer amizade com as crianças bem pequenininhas, com os bebês, na fase ali da primeiríssima infância, porque as crianças maiores, as crianças pequenas e, né, as crianças maiores não queriam se relacionar com ele. E ele ficava ali afastado e só se relacionando com as crianças bem pequenas, porque tem essa discriminação entre eles mesmos. Sinto muita dificuldade em trabalhar a questão racial com os bebês, porque ali eles não têm tanta consciência, né? A consciência que eles vão adquirindo logo depois, quando vão fazendo as suas distinções e também pelo espelhamento que eles trazem da sociedade e da própria família. Mas os bebês... Como que a gente trabalha? Trazendo esses materiais, esses recursos, essas representações deles mesmos, né? E do diverso. Isso, Rodrigo França, Carol, isso mesmo. Eu até já falei com o Rodrigo França algumas vezes aqui pelo Instagram, mas aí fugiu o nome, né? Porque eu tenho mais memória não. Depois do Covid, 3 gestações, esqueço até meu nome. Então... E aí a gente precisa trazer, então, para esses bebês, a gente pensando na fase de desenvolvimento deles, a gente traz o quê? Os elementos, os materiais, para que a gente possa enriquecer o repertório dessas crianças, do diverso, né? Trazendo o diverso para essas crianças. Aqui no espaço, por exemplo, a gente traz a capoeira, que é, né, um elemento de herança da nossa afrodescendência, culturalmente é intrínseco aqui a nossa raiz afrodescendente. Então a gente traz isso como algo que é parte do cotidiano para todas as faixas etárias aqui. E aqui então, que no meu berçário tem uma bebê branca que não aceita de forma alguma boneca preta, ela empurra e pega só as brancas. E tem criança preta que não aceita de forma nenhuma também. Fala, não, essa boneca é feia, ninguém quer, né? E aí ela fica ali, largadinha. E por que disso, né? Por que dessa distinção? A gente tem que começar a questionar e tem que começar a trazer outros elementos para que a gente possa trazer um repertório para elas mesmas. E como que a gente pode fazer para que essas crianças se sintam acolhidas e se sintam pertencentes? A gente precisa cuidar desse afeto, como a Verônica colocou ali. Será que a gente está cuidando igual de todo mundo? Claro que, quando eu falo cuidando igual, é cuidando na medida da sua necessidade, pensando na equidade,
na equidade. Então, tem criança que quer aproximar, né? Que quer essa aproximação, que gosta de estar junto, pensando na personalidade da criança e não na aparência, nas características físicas, enfim. Então, tá escrito lá assim: faz necessário que as demonstrações de afeto sejam manifestadas para todas as crianças indistintamente. Colocar no colo, afagar o rosto, os cabelos, olha a situação que eu falei, da criança que não teve o cabelo penteado. Atender ao choro, e era nitidamente porque a criança tinha cabelo crespo, porque não queriam mexer naquele cabelo e arrumar o cabelo, porque às vezes não tem destreza de arrumar o cabelo e não consegue, entendeu? Se aproximar. Ou pior, se aproxima com curiosidade, né? Ai, deixa eu pegar pra ver como é que é. Pior do que não querer aproximar, eu acho que é querer pegar pra ver como é que é. Já vi coisas absurdas. Uma vez uma professora fez uma atividade, aquelas atividades, sabe? Colocou o cabelo, tem aquele do macarrão, né? Coloca os cabelos de macarrão. Uma tia já veio com uma folhinha dessa. E a professora colocou bombril. Me diga, o que estava pensando essa pessoa? Né? Para dizer que era representatividade das crianças. Isso para a semana da consciência negra ainda. Então, tudo errado, né? Não é isso que vai combater o racismo de fato. E aí, atender ao choro, consolar nos momentos de angústia, da mesma forma, dispensado a todas as crianças, sem distinção. E às vezes a gente negligencia essas ações. E aqui o terceiro aspecto, a relação com as famílias. A Cris estava aqui e aí ela falou, a gente precisa aproximar as famílias dessas questões. A gente precisa mostrar que é uma questão importante. Como que a gente mostra isso? Já partindo no nosso planejamento inicial, quando a gente faz a nossa carta de intenções. Quais são as nossas intenções? A gente tem que colocar de forma clara e literal. Tem que colocar, olha, a gente pensa aqui no nosso cotidiano em inserir ações para educação étnico-racial, abordando temas relevantes em relação à construção da nossa sociedade, a diversidade e tudo mais. E aí aqui a gente inclui vários grupos. A gente vai incluir a população indígena negra, a população migrante negra, imagina, a população migrante e negra. Então, essas relações, é necessário que nas instituições de educação infantil as famílias estejam inseridas. Primeiro, compreendendo a diversidade que a gente tem em torno das famílias brasileiras, que são diversas. E dependendo de cada região, a gente precisa analisar o cenário, o contexto em que a gente está inserido, para que a gente trate de forma pontual. Isso mesmo, Iraneide, é necessário. E em quarto, a socialização das crianças. Eu contei para vocês dessa situação da criança que queria ali se aproximar das demais e era impelida por elas mesmas, e ele acaba se inserindo num grupo de uma faixa etária diferente da dele porque ele não consegue se sentir pertencente. E às vezes a gente mesmo, enquanto educadores, afasta essas crianças sem que a gente diga uma palavra, com a nossa postura corporal, com outras linguagens para além da linguagem verbal. E aí a gente não consegue estabelecer vínculos com essas crianças, cria um afastamento com o diverso. Então, dependendo da forma como é entendida e tratada a questão da diversidade racial, a gente precisa ali pensar nessas questões, e as instituições podem auxiliar as crianças a valorizar sua cultura, seu corpo, seu jeito de ser, ou, pelo contrário, dependendo das nossas ações, a gente pode discriminar, favorecer essa discriminação diante dessa realidade social que desvaloriza características físicas das crianças negras e de crianças que são diversas, né? Porque a gente se autodesvaloriza também, né? A gente também se autodeprecia muitas vezes. Então, eu sempre faço esse convite para o processo autopedagógico. Como que a gente se porta também? Falei para vocês, né, que foi uma escolha deliberada. Eu nunca mais fazer escova no cabelo. Não sei se um dia eu faço, assim, só para ver como ia ficar. Meu filho que pergunta, ele... Nossa, mãe, como é que ia ficar agora se você fizesse uma escova no cabelo? Porque antes você fazia. Ele fala até, eu queria fazer para ver como é que fica o meu também. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu acho que vai ficar parecendo tudo os brancos. Porque agora o cabelo cacheado dá uma disfarçada nos brancos, assim.
E quando eu fazia escova de cabelo todo preto, bem compridão, sem nenhum branco. E aí eu falei pra ele, mas por que você quer saber como ficaria? Ele, pra ver como é que ficaria a nossa cara e tal, se fica muito diferente. Aí tudo bem, né? A gente não tá tendo uma necessidade de mudança porque não gosta de uma característica, mas por curiosidade, é outra coisa. Mas quando não gosta de si, não gosta de uma característica peculiar a si mesmo, e eu sempre falo do meu cabelo porque eu tive muito problema com ele em toda a minha infância e adolescência. E teve a época da chapinha, lembram disso, né? Que aí agora tem outro nome, não sei qual é o nome. Mas se chamava chapinha agora, antes. E aí eu não tinha, o que eu fazia? Adolescente, 13 anos, pegava e passava o ferro no cabelo para ele ficar liso. Minha mãe vendo aquilo, ela falou assim, pensou ela com os botões dela, quando ela fizer aniversário, eu vou comprar um negócio desse e vou dar pra ela, porque ela vai se sentir bem, ela se sente melhor assim e tudo mais. Vocês não acreditam que quando chegou meu aniversário, ela me deu uma caixa de presente, eu vi o formato, eu falei assim, mãe, não é uma chapinha, né? Não é um negócio pra eu alisar meu cabelo. Aí ela ficou me olhando assim. Quando eu abri e vi que era, eu comecei a chorar copiosamente. A ingrata, né? Fiquei pensando, nossa, ingrata. Mas eu fiquei emocionada, fiquei chorando. E não era de alegria, era de tristeza. E eu só fui entender anos depois, de muita terapia, por que eu tive aquele sentimento tão ruim quando minha mãe me deu a chapinha para tentar facilitar a minha vida e eu não ter que passar ferro na cabeça. Aquela mensagem, aquela prancha que fala, isso mesmo, ela ainda estava tentando lembrar o nome, tá vendo como eu tô ruim de nome? Aquela mensagem que me passou foi de que a minha mãe rejeitava o meu cabelo. Porque uma coisa é eu rejeitar meu cabelo, outra coisa é minha mãe não gostar do meu cabelo. Então a mensagem que eu entendi ali na adolescência, quando eu ganhei aquele presente, na melhor das intenções com certeza, foi de que ela não me aceitava. E aí, boa noite, Socorro. E aí, quando eu decidi que eu não faria mais escova, foi pensando nessa experiência que eu tive. Eu falei assim, eu preciso me aceitar para que as minhas crianças se aceitem também. Do jeito que eu sou, com as minhas características. E transmitir isso não só para as minhas crianças em casa, mas também para as minhas crianças nas instituições que eu estou, aqui no espaço e onde você está. Essa postura que a gente tem que ter. Para que a gente realmente acolha, realmente socialize, realmente inclua, sabe? Não dessa forma forçada, mas de uma forma real, de uma forma verdadeira. E aí, para aprofundar mais esse tema, eu quero fazer aqui um convite para vocês, porque a gente vai ter uma aula fechada no nosso grupo de estudos, que é o Grupo Educação Infantil Humanizada, na terça-feira, no dia 29/8, às 19h19. Pelo Zoom. A gente se vê na próxima aula Express, que vai ser em setembro. Então, em setembro, a gente vai ter 2 aulas Express também, aqui abertas, gratuitas no Instagram. E depois eu vou passar o calendário com as datas certinhas, que agora eu não lembro de cabeça. Mas se programa. São só 2 aulas no mês de setembro. Se programa, você que está aqui assistindo. E quem está no grupo de estudos não são só 2 aulas, é toda terça-feira, além da aula Express aberta, hein? Então é mais estudo ainda. Beijo para vocês, boa noite. Muita gratidão, Marina. Obrigada a você também por esse momento. Beijo, até mais.